Olá, jovem, tudo bem? Professor Thiago César aqui. Olha só, se você estuda para concurso, você sabe que se existe um verbo que requer atenção, esse verbo é o verbo ser. E hoje eu trouxe para vocês aqui 3 questões de concordância envolvendo o verbo ser. Vamos dar uma olhada? Que aí a partir de agora você não erra mais isso em provas, ok? O que nós temos na primeira frase? Fernanda Montenegro é, ou são, ou de repente os dois, percebam que eu coloquei aí as 3 possibilidades, né? Letra A, só você dizer que Fernanda Montenegro é. Na letra B, Fernanda Montenegro são muitas pessoas. Ou você pode optar em fazer a concordância das duas maneiras, que das duas maneiras a frase estará correta. Será? O que você tem que levar em consideração? Primeiro, relembrarmos a regra básica de concordância. O que a regra básica de concordância verbal nos diz? Verbo concordará com o sujeito, não é isso? Mas, obviamente, nós temos alguns casos excepcionais. Nós temos casos que fugirão a essa regra. E o verbo ser, complexo como ele só, é um verbo que vai aparecer aí nesses casos especiais. Então, vejam só. Para essa primeira regra, você vai levar em consideração o seguinte. Quando você tiver termos aparecendo ali, personificativos, ou seja, quando você perceber que são termos em que você vai ter a ideia de pessoas, né, de seres, por isso que ele fala em persona, a concordância vai poder ser feita com qualquer um dos dois. E relembrando, nessas situações aqui, nós vamos considerar o verbo ser como verbo de ligação. Então, se nós temos o verbo de ligação, nós temos sujeito, né, o nosso sujeito aparecendo, e é óbvio que eu estou a levar em consideração aqui as frases na ordem direta, ok? Sujeito aparecendo primeiro. Na sequência, nós teremos o verbo de ligação e, imediatamente após, aparece o nosso predicativo do sujeito, certo? E aí, olha o que aconteceu. Tanto o nosso sujeito, Fernanda Montenegro, quanto o nosso predicativo, eles configuram, né? Como eles aparecem como o quê? Personas. Eles dão a ideia de seres. Pessoa, Fernanda Montenegro e muitas pessoas. O próprio termo aparecendo ali. O que a regra fala nessa situação? Se tanto o sujeito quanto o predicativo forem termos personativos, a concordância do verbo poderá ser feita com qualquer um dos dois. Olha que maravilha. Então, nessa situação aqui, se você quiser concordar com o sujeito, você vai dizer que Fernanda Montenegro o quê? É muitas pessoas. Cada trabalho seu criava um novo indivíduo. Mas, como o próprio predicativo também faz essa referência à pessoa, você pode perfeitamente concordar com ele. E como ele está no plural, olha só que maravilha. Então não vai fazer absolutamente nenhuma diferença no sentido gramatical, né, da correção gramatical, se você disser isso aqui, ó. Fernanda Montenegro é muitas pessoas. Cada trabalho seu criava um novo indivíduo. Você fez a concordância aqui com o seu sujeito. Mas também estaria correto você dizer que Fernanda Montenegro o quê? São muitas pessoas. Das duas formas, sua frase estaria correta. Ah, professor, mas aí a questão não seria anulada porque ele está falando ali qual seria correta. Não pense em questão anulada ou questão de prova. Estou colocando aqui um desafio para vocês para entendermos a regra, combinado? Então o objetivo é, se você achou que só poderia ser Fernanda Montenegro você marcaria a letra A. Se você achou que só poderia ser Fernanda Montenegro são muitas pessoas, você marcaria a letra B. Se você chegou à conclusão, antes de ouvir a resposta, né, a minha explicação, de que poderia ser os dois, você obviamente marcou a letra C. O objetivo aqui é esse, só você conhecer a regra. Combinado? Então não esqueçam, sujeito e predicativo, indicando elementos personativos, né? Você tem tanto o sujeito quanto o predicativo como pessoas, concordância com qualquer um dos dois. Bacana? Segunda frase que nós temos aqui. No início do amor, tudo é flores, aí você vai marcar a letra A. Tudo são flores, aí você vai marcar a letra B. Tanto faz.
tudo é flores, tudo são flores. E aí? E aqui você vai levar em consideração o seguinte, o que a regra fala nessa situação? Se você tiver como sujeito, vejam só, quem é que vai aparecer como sujeito aqui? Você pode ter a palavra tudo, você pode ter a palavra nada, ok? Olha só as palavras que estão aparecendo aqui. Tudo, nada. Você pode ter pronomes demonstrativos, ó. Isto, isso, o que mais? Aquilo. Beleza? Se esses termos aparecerem, você vai ter esses termos aqui. Na sequência, você vai ter um verbo de ligação e você vai ter o predicativo do sujeito, certo? O que a regra fala nessa situação? Que, novamente, você vai poder concordar com qualquer um dos dois. Muito bem isso? Tranquilo? Agora, uma ressalva para vocês aqui, ó. Embora a regra diga que você vai poder concordar com os dois, existe uma preferência. Se você pegar uma banca chata, por exemplo, ela vai perguntar, a FGV, por exemplo, ela vai falar para você, qual é a forma mais adequada? Cuidado, porque a FGV gosta muito desses dois conceitos, adequação e inadequação, que foge um pouquinho da ideia de algo certo ou algo errado. Então ela vai falar para você, olha só, como é que eu faço essa concordância da maneira mais adequada? Entenda esse adequada da FGV, nesse caso aqui, como se fosse a forma preferencial. Então, preferencialmente, opta-se pela concordância com o predicativo do sujeito, que ele vai te passar mais uma ideia de pessoa, de ser, né? Ser como um todo, do que essas palavras aqui, tudo, nada, isto, isso, aquilo. Então a balança tende um pouquinho para o lado do predicativo do sujeito nessa situação. Mas se você fizer a concordância com o sujeito propriamente dito, representado por esses pronomes, não vai ter problema nenhum. Então, mais uma vez, olha só que maravilha, tudo é flores, concordância correta com o sujeito. Mas também posso dizer que tudo o quê? São flores, concordando com o meu predicativo do sujeito. Mais uma vez, letra C como a nossa resposta. Tá gostando aí da explicação do verbo ser? Então aproveita o embalo, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e o link aí do canal com seus colegas que também estudam. Deem essa força para o professor que teremos vídeos novos aqui o tempo todo. Combinado? Muito bem. E a nossa terceira frase diz respeito à concordância quando você fizer referência à data. E aí vem aquela situação, né, aquela preocupação. Poxa, mas eu estou me referindo a tempo. A ideia do tempo normalmente é oração sem sujeito, verbo impessoal, o verbo fica no singular, aquela coisa do verbo haver e do verbo fazer, né? Não vai demorar muito, eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui. Mas não é o caso aqui, tá? Lembrando que nós estamos a tratar do verbo ser. O verbo ser, mais uma vez e sempre para vocês, ele requer muita atenção. Não dá para baixar a guarda para o verbo ser. Tem que ter cuidado com ele. Combinado? E aí, a dúvida que fica é a seguinte. Professor, eu não estou falando do numeral 30, porque olha só, a dúvida ali está a seguinte. Hoje é 30 de abril ou hoje são 30 de abril? Opa, peraí. Eu estou fazendo a concordância com o numeral ou eu estou a fazer a concordância com a palavra dia que está subentendida? Olha que maravilha. O que responde essa pergunta? As duas coisas. Olha que maravilha. Então, mais uma vez, você vai levar em consideração o quê? Se eu disser, vou colocar aqui ao lado, tá? Se eu disser hoje são 30 de abril, eu optei em fazer a concordância aqui, ó, com o numeral. 30, né? Mais do que 1, acima de 2, a partir de 2, vou entender como plural. Mas eu também posso dizer, e aí eu vou colocar o ou aqui, ó. Eu também posso dizer, vejam só, hoje é, e aí eu vou considerar essa palavrinha aqui subentendida. Hoje é dia 30 de abril. E aí, se eu fizer isso,
concordei com essa palavrinha implícita aqui, ó. A minha frase também está o quê, pessoal? Corretíssima. Portanto, olha que maravilha, nas 3 possibilidades que nós vimos aqui, as 2 formas de concordância estarão corretas. Olha que maravilha. Então não esqueçam, como eu falei, você pega uma FGV da vida, ela vai perguntar a você o que pode e o que não pode ser feito, dependendo da situação, o que é mais adequado. Aí se você pega um CESP, o que o CESP vai fazer com você? O CESP vai pegar uma dessas frases, uma dessas situações aqui, da maneira como o autor do texto utilizou. Legal? Aí vai virar para você na questão, aquelas questõezinhas de certo e errado, e vai dizer o quê? Olha, essa forma verbal no singular, ela pode ser adequadamente substituída pela sua forma no plural. Ou seja, vamos trocar o é pelo são. Ou o contrário, o autor do texto utilizou o são, e aí ela vai lá e fala para você, olha, essa forma verbal são pode ou não pode ser adequadamente substituída pela forma singular, é. Se aparecerem essas regras aqui, que você acabou de ver comigo, você já sabe que a substituição vai poder ser feita sem nenhum problema. Combinado, pessoal? Tranquilo? Não esqueçam, se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o seu sininho das notificações para você receber aí o aviso de novos vídeos aqui, com novas questões resolvidas, novos desafios, e em breve teremos muitas novidades acontecendo aqui no canal. Bacana? Aproveita também, comenta aí algum assunto que você gostaria de ver por aqui, e eu terei o maior prazer de produzir um material para sanar essas suas dúvidas e te ajudar o quanto for possível na sua preparação. Beleza? Grande abraço a todos vocês, bons estudos, força sempre e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!